TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos ligadinhos aqui, mais um Janela do Céu iniciando. Hoje a minha convidada é de Caxias do Sul, a Márcia da Silva de Oliveira, tá aqui com a gente hoje para contar um pouquinho do testemunho dela, da história que ela já tem com Jesus, a caminhada, quando foi que o Senhor entrou na vida dela para que ela estivesse aqui hoje fazendo parte do corpo de Cristo. Tudo certo, Márcia? Tudo certo, boa noite, Ana, boa noite, os irmãos. Então, Márcia, começa colocando a gente aí a par da tua história. Como é que foi que tu começou assim a ter interesse pelo Senhor? O que tu estava experienciando? Conta pra nós como é que foi. Eu acho que desde criança, né? Eu sou filha de pais separados, né? Aí tinha eu, a minha mãe e minha irmã. Então a gente já com a avó, né? A gente aprendeu que a gente tinha que amar a Deus, que a gente tinha que, no caso, como ela era católica, né, rezar. Uhum. Então ela já veio ensinando, né, pra gente essa busca, sabe, esse amor por Deus. Eu sempre tive esse amor por Deus, assim, por Jesus, de querer conhecer, de querer saber, né. Uhum. Então já tinha esse interesse assim quando era criança. E como é que foi? Conforme foi crescendo, manteve assim esse interesse, esse contato com a igreja? Como é que foi? Sim, aí na igreja católica, né? Aí eu tinha 12, 13 anos, eu participei de grupo de jovens. Então eu sempre tive uma ligação assim, sabe? Mas sempre faltava alguma coisa. Como é que eu vou te dizer? Eu queria saber quem era esse Jesus mesmo, né? Uhum. Verdadeiramente, quem era, o que ele fazia por mim. Então, mesmo aprendendo lá, né? Mas, assim, tinha essa falta. Uhum. Sabe? E a gente não tinha ensinamento, a gente não ia para a palavra, nem sabia o que era a Bíblia, né? A gente ouvia e pronto, era só ouvir e vir para casa e deu. Então era o que a gente fazia, né? Uhum. E Mas tu sentia assim que quando tu ia lá, no momento que tu orava, da maneira como tu sabia, né? Tu sentia assim alívio, esse amparo de Deus? eu sentia o amor de Deus, Uhum. e eu sentia esse amparo, assim, mas eu também sentia um chamado para, né? Tinha alguma coisa a mais ali, que não era só eu ir lá e rezar e pronto. E aí eu fui, né, quando eu tinha 15 anos, eu sou nascida em Lages, né, e aí eu vim para Caxias do Sul em busca de trabalho, porque eu já estava com 15 anos, aí era eu e a minha mãe e minha irmã, né, então a gente precisava, né, ajudar ela, né, ajudar minha mãe, aí nós vamos para Caxias. E aí eu fui trabalhando, aí logo conheci o meu esposo, eu me casei com 16 para 17 anos já, né? Eu me casei bem jovem. Mas sempre assim, eu quis estar envolvida, sabe, em alguma coisa assim, de igreja, vamos dizer. Sempre quis, sabe, eu sempre achava falta. Sim. E aí eu tive a minha primeira filha com 18 anos, que é a Kelly, que é da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E aí foi passando o tempo, né? E aí eles foram crescendo, aí eu comecei a levá-las para a igreja católica, né? Para elas irem aprendendo. Tudo. Só que nada satisfazia, sempre aquela falta, sempre alguma coisa que não preenchia, né? Uhum. Era uma sensação de vazio, de angústia? O que era que tu sentia? Parecia que era uma angústia, parecia que estava sempre faltando alguma coisa dentro de mim, sabe? Alguma coisa que teria que me preencher, e eu não sabia o que era. E aí, quando eu tive o meu último filho,
que é o terceiro, e eu caí numa depressão, eu tive depressão pós-parto. Uhum. Dali, sim, ali o Senhor, né? Foi ali que eu conheci o Senhor. Sim. Aí eu buscava do meu jeito, mas do meu jeito não tinha, sabe? Médico, e eu tive uma depressão profunda, sabe? Uhum. Médico e tudo que me ensinavam e nada. E eu lembro que até hoje, um dia eu fui pro centro, né? E eu passei numa lojinha, e nessa lojinha, eu tenho esse quadrinho até hoje. E nessa lojinha tinha um quadro com o Salmo 23. E eu olhei assim, eu me interessei. Daí eu entrei e perguntei quanto que era, o homem disse, eu comprei o quadro. Eu disse, isso aqui é de Deus, né? Daí ele disse, é da Bíblia. Ele era de uma denominação lá, e ele abriu a Bíblia e me mostrou. E daí eu disse para ele, isso aqui vai me curar. E trouxe o quadro. Eu lia todos os dias aquele quadro. Eu lia todos os dias, Salmo 23. Uhum. E ali eu disse, o Senhor me tirou de uma depressão profunda, sem conhecer a palavra, sem conhecer, né? Uhum. Ele me tirou do vale, porque eu estava no vale, né? Com 3 crianças pequenas, e eu não via saída, né? Sim. E ali o Senhor me mostrou que tinha saída. E teve, né? Tanto é que eu não vi já, né? Só que ele me curou, mas, né, não era só isso. Uhum. Tu ainda não tinha encontrado aquela comunhão, aquele propósito com Deus, né? Eu sabia que era só ele que podia fazer isso. Mas aonde? Uhum. Aí eu comecei a migrar. Ia para uma igreja, para outra, não encontrava. Tu sabia o que tu tava buscando? Tu sabia assim, eu quero isso, eu quero aquilo na igreja, ou tu só ia na igreja e não sentia que não encaixava? Eu ia assim um tempo, daqui um pouco, alguma coisa, sabe, vinha e me dizia assim, não. Sabe, não, como é que eu vou te dizer? O que era lido, o que era falado, não era a mesma coisa. Sim. E eu saía, aí eu ia para outra, até que eu encontrei a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Como é que tu encontrou? O meu tio, o tio Edson, né? O Edson Godoy, ele já estava na igreja, né? E ele insistiu muito com nós para nós ir para a igreja. E eu estava numa outra, eu disse não, dizia não. Aí acabou que um dia eu estava muito ruim. E a gente tinha um bar, como se diz, um boteco, né? A gente tinha esse bar e eu disse, bem assim, Deus, se tu quer que eu vá para essa igreja, se tu quer me tirar dessa angústia que tinha dentro de mim, então eu vou ligar pro tio Edson. E se tu não quer, ele não vai atender. E eu disquei 3 números, ele atendeu. E daí eu chamei ele para vir ali no bar. E ali, daí ele veio, mas eu queria me batizar na hora, e queria me batizar na época, então tinha que marcar o batismo, porque era numa piscina, sabe? E não dava. Aí fui numa denominação e me batizei. Eu disse, não, eu quero me batizar, eu quero ser salvo. Sabe, ali parece que abriu a minha vida. E aí, mas só me batizei, fiquei um pouco lá, e fui para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tu começou a congregar na igreja mesmo, nos cultos, ou foi grupo familiar? Nos cultos. Nos cultos. E o que tu sentiu aí quando começou a participar? Que aquele vazio foi preenchido. Eu não tinha mais aquele vazio, eu não tinha mais aquela angústia. Parece assim que me mudou muito, sabe? Foi me mudando, e eu não entendia o que era, o que estava acontecendo. Aí bebê, né? Aí ligava para ele, chamava, né? E tô aí, né? E como é que foi, assim, essa experiência? Como tu disse, né? Tu queria ter uma comunhão real, tu queria saber, né? O que era Deus, o que era Jesus, queria sentir isso de verdade, né? E tu encontrou isso aí na igreja? Como é que foi que tu encontrou esse Jesus que estava dentro de ti?
Quando eu encontrei Jesus, quando eu senti que, assim, ó, eu fui para a igreja, eu creio que muitos estão na mesma situação, né? E eu estava, hoje estão ainda, né? Eu queria mudar o meu marido. E quando eu cheguei na igreja de São Jesus Cristo, eu, eu entendi que, né? Eu aprendi, eu ouvi que era eu que tinha que mudar, e não ele. E eu ia, assim, para a igreja, para as igrejas que eu ia, para os lugares que eu ia, porque assim, ó, eu pensava que se eu mudasse ele, tudo ia mudar. Uhum. E quando eu cheguei na igreja de São Jesus Cristo, eu descobri que não, eu tinha que mudar para tudo mudar. Mas eu te digo assim, irmã, essa mudança, assim, não é num clique de mágica, né? Verdade. É ouvir e obedecer. A partir do momento que a gente começa a obedecer a palavra, ali começa a mudança, começa a transformação. E tu lembra, assim, E qual foi foi um dos primeiros assuntos, assim, que tu entendeu que tu tinha que mudar e tu mudou na prática mesmo? princípio de autoridade. Porque, o que aconteceu? O meu marido também é filho de pai separado. Então, ele se criou com a mãe, ah, obedecendo a uma mulher, né? A autoridade dele era a mãe dele. E a minha mãe era a autoridade. Uhum. Então, o que aconteceu? A gente casou, inverteu. Sabe? Ficou eu de autoridade e ele, né, de Sim. submissão. Aí, como é que Deus vai abençoar? E aí foi onde o Senhor, quando eu comecei a ouvir, assim, ó, irmã, 2 anos, princípio de autoridade, eu ia no culto, eu ouvia, eu ia na quarta-feira, eu ouvia. Alguma palavra eu sempre ouvia. Aí um dia eu disse, não, deu, eu vou obedecer. Eu vou obedecer, que é para não parar de ouvir, né? E ali foi onde eu comecei a ver transformação, mudança. Uhum. Os meus filhos todos estavam na igreja na época, então todos se batizaram, né? Hoje até a Kelly, a esposa do Juliano Delfis, né? Que é presbítero de Gaivota. Assim, eu glorifico muito ao Senhor pela vida deles, né? Também. E foi muito assim, Deus é maravilhoso que Ele fez na minha vida. Eu cheguei na igreja, quando eu cheguei na igreja do Senhor Jesus Cristo, não tinha mais nada. Eu não tinha mais nada. Era tudo destruído. Hoje, se tu olhar para essas enchentes, né, que tá aí a destruição que fez, era o que eu tinha dentro de mim, essa destruição. E o Senhor foi restaurando, foi moldando, né? Mas como eu te disse, é tudo pela obediência à palavra. E aquele A gente sentimento que não tu vê. tinha de querer fazer parte, assim, tu encontrou isso também na igreja do Senhor Jesus Cristo? Uma oportunidade de, talvez, de também ajudar os outros, de servir o Senhor de verdade dentro da igreja? Aí aconteceu o quê? Quando daí eu fui para a igreja, né? Uhum. Acho que o terceiro, quarto culto que eu fui, eu quis um grupo familiar. Eu quero um grupo familiar. Se isso aí é bom, eu quero. Tudo que era bom, eu queria, sabe? E aí a gente tinha o bar. E o grupo familiar meu faz, meu não, senhor, que, né, faz uns mais de 15 anos que tem, sempre foi na terça-feira. Até hoje o senhor não mudou o dia. E aí eu fechava o bar, 2 horas da tarde eu fechava, botava as cadeiras lá, tudo certinho, pessoal, né? E a gente fazia o grupo. Terminava o grupo, desmanchava tudo e ia até para trás do balcão, né? Ver que o senhor escolheu a pessoa tudo errada, né? E aí foi assim, eu acho que durante 6 meses, sabe? E o senhor fechou aquelas portas, sem eu dizer nada. Fechou as portas do bar. Aí viemos para nossa casa, continuei, mas ainda o meu marido, né, não queria nem saber, né? Senhor, mas ele nunca me proibiu, sabe? E ficamos com o grupo até os dias de hoje.
E tu nessa acha casa. assim que tanto os teus filhos quanto as pessoas que já te conheciam, né, antes, viram essa mudança que o Senhor fez na tua vida? Pelos que eles dizem, sim, né? Mudou muito. Tu sente Eu isso não digo também? assim, perfeito é Jesus, né? Uhum, Mas a gente, todo dia a gente tá na luta, tem que estar na obediência à palavra, tem que aplicar a cruz na nossa vida, né? uhum. Senão, E aquela angústia, aquela sensação de que faltava algo, assim, o Senhor supriu isso? hoje eu posso te dizer assim, ó, quer dizer assim, eu quero ser feliz, eu quero paz. Hoje o Senhor me deu tudo isso eu tenho. Ter alegria, sabe? Alegria de tu levantar de manhã cedo, mas é uma alegria, não é uma alegria tua, é uma alegria dentro de você. Uhum. É um sentimento assim muito bom, um sentimento, aquele vazio, como eu disse, foi preenchido em todos os aspectos, sabe? Uhum. E eu sou feliz com Jesus, eu amo Jesus, Márcia, a eu gente já amo. tá quase chegando aqui no final e antes da gente encerrar o teu testemunho, eu queria que tu deixasse uma palavra de incentivo para quem te conheceu hoje aqui através do Jornal do Céu, quem ouviu o teu testemunho, né? Quem conheceu a tua trajetória, que tu deixasse umas palavras de incentivo para que eles também venham a ter essa experiência com o Senhor. O que eu quero dizer assim, ó, para os irmãos que é perseverança, sabe? Porque eu perseverei pela vida do meu marido durante 17 anos em oração, e pedindo oração, e oração. Hoje fazem 4 anos que o meu marido está no Senhor. Então, sempre afirmar, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uhum. Enquanto estiver um fora, continue afirmando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos todos dentro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque não tem, como é que eu vou te dizer assim, não tem o que pague, né? Quando o Senhor tá, Ele que comanda a tua casa, Ele que comanda a tua. E o amor dele, assim, tu sente, é muito nítido tu sentir o amor de Deus, né, pela gente. Tanto é que Ele não tem nos deixado faltar nada, né? Uhum. Tudo que a gente precisa, Ele está suprindo. Né? Só o que Ele pede é obediência à palavra, né? Aplicar a palavra. Não adianta você ir lá ouvir, chegar e esquecer. Com Tem certeza. que, às vezes a gente tem que, vai dizer, soar sangue, mas vale a pena, sim, porque o Senhor, Ele faz na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, o que eu mais, assim, para mim foi de bom, que eu não fui enganada. Que ninguém passou a mão assim e disse, não, vamos mudar teu esposo, não, tu tem que mudar. A partir do momento que tu mudar, que tu deixar o Senhor fazer essa mudança dentro de você, tudo muda. A tua casa muda, teu trabalho muda, tudo. A ação é completa. E o Senhor cumpriu, né, aquilo que prometeu. E talvez quem tá ouvindo aqui ainda, né, ainda tá na busca, ainda tá na batalha, né, persevera. Como a irmã Márcia compartilhou aqui, né, não só o que ela falou, mas ela testemunhou, né, aquilo que realmente aconteceu na vida dela. Então, que sirva de incentivo para que continue firme na caminhada, né, nas decisões que foram feitas no Senhor, porque com certeza no momento certo o Senhor vai atender, né? O Senhor vai fazer a boa obra não só na tua vida, mas na vida de toda a tua família. Irmã Márcia, muito obrigada por contar o teu testemunho e a tua história aqui pra gente hoje. Tá bom. Deus abençoe a você e abençoe os irmãos. Isso aí, muito obrigada a todos vocês que acompanharam o testemunho da Márcia aqui comigo hoje. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.